Olá, mais uma mensagem para colaborar com o seu dia, a mensagem de Deus. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 22, que diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes 7? E Jesus respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. E o Senhor Jesus colocou aqui: Não te direi até 7 vezes. O que ele quis dizer com esse numeral 7, que é o símbolo da perfeição? Ele quis dizer para nós somarmos ali 70 vezes 7, que dá 490, e quando chegar a 490 você tá bom, já não perdeu mais. Não. Ele não quis dizer isso. 7 simboliza o número da perfeição. Então, ele quis dizer que nós temos que potencializar esse perdão. É perdoar de todo o nosso coração. Ele quis dizer que você tem que perdoar acima da média. Vamos dizer que aquele menino ali do colégio, aquele aluno ali, ele é excelente, ele é nota 10, ele é acima da média, ele é 10 vezes 10. Ele estava potencializando aquele numeral. Ou você pode dizer assim, aquela pessoa ali ela é excelente, mas aquela outra ali ela é acima da excelência. Então ele quis dizer que você tem que perdoar acima da excelência. É perdoar de todo o seu ser, de todo o coração e jogar ali ó, nas profundezas do mar. Mas vamos entender isso. O poder do perdão, the power, o poder do perdão. E eu coloco aqui, quando perdoamos, somos curados, diz Provérbio 17, 22, um coração alegre, um coração feliz, né? Um coração com alegria é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E tem uma frase muito conhecida aí, diz que a mágoa é um veneno que você toma querendo que o outro morra. É isso mesmo. Quando você guarda no seu coração o rancor, a má água, que é águas amargas, o seu coração apodrece, você fica apodrecido e esse acúmulo de emoção causa a raiz que chamamos raiz de amargura. Logo, logo eu vou falar desse texto aqui. Mas fizeram uma pesquisa, o Dr. David Ben-Gurion, ele fez uma pesquisa que cerca de 75% das pessoas internadas nos hospitais sofrem de enfermidade cuja raiz se encontra nos problemas emocionais relacionados à culpa e à falta de perdão. Então, há algumas enfermidades, ele colocou 75%, são muitas, né? Você vê que, olha, que ele colocou, ó, hipertensão, taquicardia, gastrite, herpes, enxaqueca, obesidade, diabetes, dores musculares, depressão, síndrome do pânico, transtornos violentos. Muitas vezes a pessoa também fica com problemas mentais pela falta de perdão. E eu achei muito interessante essa pesquisa, porque a Bíblia já fala sobre isso. Não só o Senhor não perdoa você, como você também causa um veneno, é um veneno mortífero para o seu corpo. Por isso ele fala sobre o poder do perdão. Se nós perdoarmos os nossos ofensores, seremos perdoados por Deus. E o perdão, esse poder do perdão, quando você joga fora, quando você joga ali no mar, as profundezas do mar, o Senhor perdoa a sua dívida e nós somos restaurados. Teve um exemplo de um homem, um empresário, ele tinha 43 anos já, reconciliado com seu pai, ele havia nutrido uma mágoa terrível com seu pai, que já havia 67 anos, e desde os 11 anos o pai dele saiu de casa e estava na igreja. Eles chegaram a fazer cartazes para o seu pai voltar. E ele não voltou. E ele, desde então, nutriu uma mágoa. O pai dele era um pai bom. Ele cuidava, brincava com eles. E toda vez que ele se lembrava, tinha algo em casa que ele se lembrava.
sempre do seu pai, e ele nutriu um ódio, uma raiva, um rancor. E depois de 19 anos, já com 30 anos, começou a aparecer muitas enfermidades nele, muitas graves, né? Ele não cita qual câncer, mas chega a ser câncer. E começou de uma insônia e foi causando outros males, até que quando ele completou 43 anos, ele se reconciliou com seu pai. E desde então, aquelas dores, aquelas insônias. E foi constatado, tá? Pelos médicos, eles fizeram todos os exames, não apareceu o motivo da situação que ele estava. Mas quando ele se reconciliou já um tempo depois, ele percebeu que aquela insônia, aqueles outros problemas sumiram e ele foi no médico, foi constatado que ele estava curado, que ele estava restaurado. Esse é o poder do perdão. Esse é o poder que cura a alma. E diz a palavra em Hebreus 12:15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a outros. Então, quando você não perdoa, você se priva da graça de Deus. Quando você não perdoa, você se priva dos direitos de filho de Deus. E você faz mal a você mesmo, porque você dá legalidade ao diabo. E também há muitas famílias que são destruídas. Tem uma família em Manaus, há muitos anos atrás, que um dos filhos, com um acúmulo ali de rancor e mágoa, num dia de jantar ali, pegou o revólver e atirou nos três ali, nos três da família, e matou ali, e aquela família foi destruída, e foi conhecida até os dias de hoje pelo rancor e pela mágoa guardada por aquele homem ali. E o que o diabo quer isso, é matar, roubar e destruir. E quando você começa a acumular aquelas até que começa de pequenas coisas, a pessoa faz ali, você anota ali, depois vai lá e joga na cara dela. Querido, perdoe, releve muita coisa. Você não precisa anotar ou então ficar guardando isso na sua cabeça. Isso é lixo. Jogue fora isso, que isso só vai fazer mal a você mesmo. É um veneno para você. Isso não vai. E a Bíblia fala que ainda vai contaminar outros. Eu até coloquei aqui. Nós, como seres humanos, somos tendenciosos a optar pelo lado daquele ou daquela que entendemos como vítima. Não haja com partidarismo, principalmente no corpo de Cristo. Não faça isso. Muitas vezes a gente perdoa, aí outras não perdoam e vão lá e contaminam outros, e outros tomam partido e acabam se contaminando com aquelas águas amargas, com aquela amargura, com aquele veneno, causando muitas vezes problemas na sua própria vida e levando para sua família ainda. Perdoe, releve. Somos todos imperfeitos. O único que é perfeito é Cristo. Nós falhamos, mas o Senhor Jesus não falha. E Ele nos ajuda a perdoar. E Ele quer que nós venhamos a perdoar os nossos próximos, aquele que te fez mal. E eu não falo só de pequenas coisas, eu estou falando de coisas mais difíceis, mais tenebrosas mesmo. Nós, se não perdoarmos, olha, teve uma mulher que o nome dela é japonês, eu não vou querer colocar aqui. O seu filho de 8 anos foi sequestrado, morto pelos uns 3 homens, e eles foram presos depois de algum tempo, e ela sofreu muito, ela sentiu muita dor, indignação, mesmo eles sendo presos. Aquela dor, claro, não saiu do seu coração, e ela nutriu um ódio muito grande por esses homens. Até com certeza todos nós, se passarmos por isso, vamos sentir isso também. Mas só que ela nutriu por muitos e muitos anos, ela alimentou um ódio por eles. E teve um dia que ela começou a ter vários problemas de saúde, problemas sérios também. E ela sentiu no seu coração ali que precisava perdoar aqueles homens, e ela conseguiu achá-los e perdoou, e eles acabaram também se voltando para os caminhos do Senhor. E foi uma reconciliação, foi uma restauração na sua própria alma. Então,
que possamos nutrir e alimentar, mesmo em situações tão difíceis, que possamos liberar o perdão. Eu sei que eu coloco aqui que a minha indignação, eu não posso fazer como justiça de vingança que pertence a Deus, mas com certeza essas pessoas vão, vamos dizer, elas vão colher aquilo que elas plantaram, mas se nós alimentarmos por muitos anos essa dor, essa mágoa e não liberar, vamos causar mal a nós mesmos e doenças virão e nós não vamos conseguir entender e vamos passar a vida sofrendo. Por isso eu coloco aqui, tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O poder restaurador do perdão traz reconciliação. Eu sei que é muito difícil às vezes, amados. Eu fiquei assim admirado com essa mulher, com certeza uma mulher que se conheceu ao Senhor Jesus e pelo poder do Senhor ela perdoou aqueles assassinos. É muito difícil isso e o amor tem que ter o amor de Deus para fazer isso. Mas ela, depois daquele dia, ela foi liberta, ela voltou, ela casou com outra pessoa e ali ela foi liberta e ali ela foi livre daquelas algemas que estavam ali sufocando ela há tantos anos. Então, como Jesus nos fala, se nós perdoarmos, temos que potencializar esse perdão e jogar fora nas profundezas do mar. E diz o texto lá em Mateus, continuando, ele fala de uma parábola de um rei que ele chama os seus servos para acertar as contas. E diz essa parábola que foi-lhe apresentado um servo que devia 10.000 talentos. E diz os pesquisadores da época que era como se fosse 25 milhões de dólares na moeda de hoje. E na época, na moeda da época, era como se Roma, que era aquela... ela cobrava impostos pesados, era como se Roma reunisse os impostos de 4 regiões em um ano, que daria 800.000 talentos. E aquele homem era só um servo e devia 10.000 talentos. E diz a palavra de Deus que foi entregue à sua família, condenada, ele e a sua família, mas aquele servo clamou de todo o seu coração, pedindo ao rei misericórdia, e ali diz o texto em versículos no capítulo 18, 27, então, movido de compaixão, o servo do Senhor, o Senhor do servo soltou e perdoou aquela dívida. E diz a palavra de Deus em 1 João 4, 19, nós amamos porque ele amou primeiro. Aquela mulher, ela perdoou porque o Senhor entrou no seu coração. E ela liberando aquele perdão, ela se sentiu perdoada. E ela se reconciliou ali com o Senhor e liberou dela aquela dor, aquele sofrimento de muitos anos e entregou, cada um planta e colhe. Você sempre tem que se lembrar disso. E a justiça ali foi entregue a Deus. E diz o texto aqui que o rei esse rei era o Senhor Jesus, que lá na cruz do Calvário, ele rasgou todos os escritos de dívida que era contra nós, encravou ali todos os nossos pecados e pelo seu sangue, o sangue precioso nos purificou hoje de todos os nossos pecados e jogou nossos pecados, como diz aqui em Miqueias 7,19, lançou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso que o Senhor fala que nós temos que perdoar acima da excelência. Ele coloca 70 vezes 7, porque é acima da perfeição. Nós temos que perdoar de todo o nosso coração e jogar fora. E liberar perdão. E esse poder do perdão, com o Senhor Jesus, você consegue. E se você não se sente perdoado, eu apresento o Senhor Jesus, está batendo aí na sua porta agora. E pede para entrar. Aceite Ele de todo o seu coração. Procure uma igreja que Ele vai te ajudar a ser restaurado, a ser curado. Perdoe, que o Senhor também
lhe perdoará. Que Deus te abençoe.